Ai, porque professor ganha demais, não trabalha, não faz nada, devia ganhar por mérito, por produção, por aluno aprovado, em exame e tudo mais. Bom, se você pensa assim, é porque sempre a culpa é do professor. Vinheta! Então, pessoal, é o seguinte, a gente fala de neoliberalismo na educação, eu até vou embora quando falam disso, porque as pessoas geralmente não entendem como isso acontece, né? E o que é que tem a ver com anuênio e licença-prêmio, né? Bom, anuênio é uma gratificação que muitas cidades pagam os professores por ano, né? 1% de salário a mais, né? E a licença-prêmio é por quinquênio, né? O professor tem geralmente 3 meses, a depender da cidade, porque, como eu já falei em outros momentos, não existe um plano de carreiras. Na verdade, não existe uma legislação educacional brasileira que regulamente o plano de carreira dos professores, né? Existe um piso que é limitante, né? Mas o que isso tem a ver com o neoliberalismo, né? O neoliberalismo, já que muita gente fala sem ter noção do que seja, e a teoria é algo fundamental para a gente poder compreender, na verdade, ele, no meu ponto de vista, ele é composto de três elementos principais, né? Da teoria da escola de Chicago, né, do Friedman, né, da teoria do círculo austríaco, né, principalmente o Hayek, né, e o Mises, e de práticas que influenciaram a macroeconomia e a microeconomia, principalmente a Toyota. Vejamos, né? Macroeconomia, na verdade, é a relação, né, do alocamento público do Estado. Né? O Estado ele resolve alocar em algum setor ou em outro. Né? Tem divergências dentro da macroeconomia do neoliberalismo. Né? Na verdade, o neoliberalismo ele foi uma síntese desses processos do Consenso de Washington, no final dos anos 80, nos Estados Unidos. Né? E uma das políticas principais, né, a escola austríaca, por exemplo, ela defende que o Estado ele deve ser o embrião que vai iniciar os processos, né, vai conduzir a iniciativa, né, e a iniciativa privada é que tem capacidade de conseguir conduzir os processos de setores que não são tão estratégicos, como por exemplo aeroportos, portos, rodovias, né, e tudo mais, né. Segurança e as áreas ligadas ao direito deveriam ficar a respeito do Estado. Né? Os demais deve ser a iniciativa privada tem mais por conta da competição, né? Segundo essa teoria, né? Não, não é o que acontece. Segundo essa teoria, eles vão induzir o mercado a ser mais competitivo e mais dinâmico, criando mais oportunidades. Bom, o que importa é que na microeconomia, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perdeu a guerra, né? E a Europa Ocidental passava por um processo, né, de tensionamento político muito forte, com a social-democracia vencendo em muitos países, né, e tudo mais, né, Mitterrand, na França, várias frentes populares sendo criadas, incentivaram o que chamam de o estado de bem-estar social, né, que nada mais é do que garantias, né, de universalização da educação, da saúde, da moradia que havia no leste europeu comunista, serem implementados também na Europa Ocidental. Mas isso aconteceu por conta de uma pressão. Tem um livro muito bom do Lossurdo, Dominique Lossurdo, sobre isso, né? A pressão que os países comunistas infligiam nos países ocidentais, né? Mas no Japão acontecia algo de totalmente diferente, né? No Japão, o que acontecia por conta da Toyota, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, a Toyota e várias empresas de carro, várias fábricas tiveram que adotar uma política mais agressiva na competitividade, né? Se antes, na verdade, uma única empresa ela conseguia reunir diversos trabalhadores numa fábrica, no chão de fábrica, numa única. Não é a mesma coisa que uma montadora, como no Brasil, né? Onde só se monta os carros, né? Antigamente, nos anos 50, né, uma mesma fábrica produzia todos os elementos de um carro, né? O que aconteceu no Japão foi algo muito interessante, porque a Toyota ela adotou uma política de dividir, né, a produção dela, né? Ou seja, ela criou várias empresas, ela terceirizou a si mesma, né? Criou várias pequenas empresas em que uma produzia pneu, outra produzia motor, outra produzia freios, tudo mais. Criou uma dinâmica diferente dos salários, criou uma dinâmica diferente de processos de realocação de verba e principalmente ela dividiu o que? O salário dos trabalhadores. Né? Os trabalhadores não eram de uma mesma fábrica, não eram mais de um mesmo sindicato. Foi o início desse processo de terceirização em larga escala, em grande produção. Né? Isso do ponto de vista, o Lenin consegue dividir bem, né, a divisão entre condições materiais, que são as condições objetivas, né, do ponto de vista da produção isso aconteceu, e do ponto de vista da subjetividade, que é a organização dos trabalhadores, teve um fenômeno muito interessante que é a captura da subjetividade. Né?
Você capturou a subjetividade dos trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador ele não era mais de uma única empresa, ele não era de mais um único sindicato. Ele era, na verdade, de vários sindicatos que tinham relações de produção diferentes, que tinham salários estratificados, salários diferentes. Isso acontece em diversos setores da produção hoje, né? Tem os que negam o neoliberalismo, isso é muito interessante. Porque você vai numa plataforma da Petrobras, por que tem tanta dificuldade de ter uma greve de petroleiro, por exemplo, né? Porque dentro de uma mesma plataforma da Petrobras você vai encontrar os petroleiros, né, concursados, né? Você vai ter quarteirizados, você vai ter mecânicos, você vai ter diversos ramos de produção diferentes, setores da limpeza, etc, etc, etc. Isso também está desde uma escola ao McDonald's, né? No McDonald's você tem uma captura da subjetividade tão forte que esse processo de mérito é tão grande que eles colocam uma foto, né, do trabalhador do mês. Trabalhador do mês e tudo mais, ele se destacou mais na produção. Mas assim, Rafael, você que é professor, mestre em educação, né, já lecionei em escolas públicas de São Paulo, em Rondônia, atualmente trabalho na rede pública aqui de Fortaleza, Ceará. Já lecionei pelo menos umas 10 faculdades aí na área de educação. O que isso tem a ver com a escola? Bem, tudo, pessoal, tudo. Isso chegou dentro da escola, né? Por isso que quando a gente fala que a educação não é mercadoria, e muita gente fala por falar, é evidente, a gente está falando desse processo de mercantilização que acontece, que é não só do ponto de vista objetivo, que é a divisão dos diferentes setores de produção dentro do mesmo ramo. Então, por exemplo, dentro de uma escola você tem vários trabalhadores e dentro da função fim da escola, que é o ensinar, você tem professores com diversos planos de cargos e carreiras, diversos salários diferenciados, diversos... Tem o professor substituto. Em São Paulo tem uma coisa muito interessante, uma categoria C. Tem a categoria O, que é aquele que liga na hora quando o professor falta. Em várias cidades, como não existe, como eu falei para vocês já várias vezes, se quiserem, eu gravo um vídeo sobre isso, né? Não existe uma política nacional de educação, não existe na verdade, um projeto de educação nacional que consiga abarcar todos os elementos da educação. Sabendo vem debatendo isso há bastante tempo, né? Então, dentro da mesma escola, você vai ter uma estratificação muito grande. Por isso que quando a escola para, a universidade mesmo quando para, né? Eu já vi quando eu estudava na universidade, vi várias vezes na universidade os servidores, por exemplo, técnicos administrativos pararem e os terceirizados comandarem a biblioteca, comandarem os setores estratégicos da universidade e as pessoas nem perceberem que havia uma greve, né? Professor efetivo entra em greve, o professor substituto continua dando aula. Essa divisão ela não é casual, ela não é por acaso, ela não é uma efeméride, algo efeméride não, algo efêmero, não é casual, né? Ela é, na verdade, um projeto de sociedade que está colocado para nós, né? É por isso que, por exemplo, não só aqui em Fortaleza, professores substitutos têm um plano, professores efetivos têm outro, e os professores, como não existe isonomia desse serviço público, tem professores que aqui em Fortaleza têm anuênio e licença-prêmio, e professores que não têm, que são do último concurso. Isso acontece não só aqui em Fortaleza. Eu peço para que você, se estiver vendo esse vídeo em outra cidade, comentar aqui no vídeo. Muita gente assistiu meu vídeo pelo Instagram, mais de 500 views, mas poucos entraram no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Então, por favor, se inscreva, né? Comente se você é de outra cidade, como é na sua cidade essa estratificação, né? Já falei que é diferenciado em cada local. Já fui professor temporário no interior de Rondônia, olha só. E é diferente daqui de Fortaleza, é diferente de São Paulo, é diferente de outros lugares. E o que acontece aqui em Fortaleza não é casual, né? Se você estratifica, se você coloca diferentes salários, diferentes planos de carreira, se você coloca conjuntos diferenciados, você joga a categoria contra a própria categoria. Isso é usado até por sindicatos. Tem muitos sindicatos que jogam com isso, né? Jogam professores antigos contra professores novos, né? Como se houvesse uma disputa intercategorial, como se a disputa não fosse contra o bem público que está sendo preservado para não atender as demandas da educação, como se o problema fosse dos professores. E aí entra a questão da meritocracia. Por quê? Bora, se a gente se coloca para a gente, como aqui em Fortaleza, em várias cidades do Brasil, né? O professor ele tem que competir para poder tirar as melhores notas, receber um adicional a mais a partir dos exames externos, né, como SPAES, Prova Brasil, Prova Brasil e etc. Se ele precisa tirar, os seus alunos precisam tirar boas notas, pressupõe-se que essa disputa ela é isonômica, no sentido de que
de que todas as escolas têm as mesmas condições materiais. Isso é totalmente... No Brasil, não. Em a educação básica no mundo inteiro, você vai numa escola em Singapura mesmo, né, grandes escolas, né, no correspondente ao Fundamental 1, concentradas com grandes estruturas, quadro poliesportivo, cinema, teatro, né, condições por contraturno, xadrez, etc., esportes, música, artes. Não, aqui em Fortaleza, e não só aqui, adotou-se a política de você alugar pequenos lugares que eram prédios públicos abandonados e transformar isso numa escola, por exemplo, né? E aí vai ser uma escola que não tem ar-condicionado, uma escola que não tem biblioteca, escola que não tem quadra, isso é comum aqui. Isso é comum. Gente que está fora da educação insiste nessa competitividade. Como é que a gente vai competir? Como é que eu vou competir com outro professor? O professor que numa escola que tem auditório, tem biblioteca, tem condição de imprimir material para fazer TD, para fazer tarefa complementar. E tem escola que não tem nada disso, não tem nenhuma impressora, né? As escolas, conheço várias escolas modelos que tem, né, você tem uma grande quantidade de impressoras, de material para poder imprimir, né? Então, essa competição, ela está mais arregada para poder, claro, do ponto de vista objetivo, né, poder cortar custos, evidente, né? Porque se você tem professores que não recebem anuênio, licença prêmio, eles deixam de... eu consigo poupar alguma verba, mas tem uma função subjetiva dentro dessa categoria importante, que é colocar a classe contra classe, né? Professor contra professor. É muito comum você escutar na sala dos professores induzindo a competitividade, a meritocracia. E eu não sou contra a meritocracia, evidente, mas a meritocracia, ela é o mérito, ele tem que ser o mérito real, né? Em condições comuns eu vou competir com o meu colega. Vou na maratona, vou numa corrida, todo mundo com a mesma distância. Mas se vai numa maratona, uma pessoa larga 500 metros à frente, não tem como ter essa competitividade, né? Então, assim, é uma idealização da competitividade que serve, na verdade, mais para poder a gente colocar um contra o outro, né? Por isso que, por exemplo, que você que defende a anuênio, se prêmio em Fortaleza, peço para você se inscrever no meu canal, divulgar meu vídeo, né? Tô pedindo um Pix colaborativo para saber quem tá de 5, 10 reais, para saber quem tá apoiando a minha iniciativa de continuar esse canal, de sempre tudo como culpa do professor, né? Então você percebe que tem toda uma estrutura que propositalmente, né, coloca classe contra classe, professor contra professor, né? Mas o problema, na verdade, somos sempre nós, né? Porque tem professor acomodado e tem mesmo. Mas para colocar essa competição, você tem que ter uma isonomia de condições materiais, meu amigo. Você não tem isonomia, você não existe. Existe uma lei do piso que não é nem cumprida integralmente no Brasil, né? Que foi um avanço e tudo mais, mas ela é totalmente... né, o pessoal festeja por muito pouco, né? Porque a gente não tem uma política nacional, de um plano de carreira nacional dos professores. O professor ganhando mestrado em algum lugar recebe tanto, outro lugar recebe tanto, doutorado recebe tanto, um tem anuênio, outro tem licença prêmio, um tem isso, você desequilibra a categoria, mas esse desequilíbrio é proposital porque desorganiza a classe. Alguns professores fazem paralisações, piquetes para reivindicar uma demanda, professores substitutos defendendo a efetividade, defendendo mais concursos, professores efetivos de outros concursos defendendo uma coisa que não existe em outro concurso anterior. Isso não acontece só nos professores da rede básica. Eu sei que o Instituto Federal, nos concursos do Instituto Federal para professor, para técnico administrativo, também o plano de carreiras e carreiras é diferenciado. Isso faz parte, pronto, do que é isso que é o neoliberalismo. Que eu já expliquei do que é do ponto de vista da macroeconomia, e dentro da microeconomia se divide em dois, do ponto de vista da reestruturação produtiva, reorganização do mundo do trabalho, mas do ponto de vista subjetivo, que é a captura da subjetividade. Que é o quê? O professor não se vê mais como eu vou construir com meu colega um projeto de educação para melhorar a escola, para melhorar as condições, mas não, com uma competição entre eles, né? E eu gosto muito de cinema, eu queria indicar um filme aí que aborda essa questão de um modo muito interessante, né, da captura da subjetividade, que é A Classe Operária Vai ao Paraíso, né? O Lulu quer sempre produzir um torneiro mecânico, quer produzir na Itália cada vez mais rápido para ganhar parabéns dos seus patrões e tudo mais, até que ele vai num hospício e descobre, no manicômio, descobre antigos operários que tiveram sequelas importantes desse processo de competição, né? Fica aí para nós a questão, né? Esse ano de eleição, pouco me importa se é candidato B, A, C, D, tudo mais. Ninguém aqui é bonzinho, ninguém aqui é tolo. A ingenuidade acho que já abandonou o Brasil. Se precisa que alguém, por conta de vontade política, implemente, né? Aqui em Fortaleza mesmo, a taxa do lixo que tinha sido implementada pelo antigo prefeito foi revogada pelo atual. Então, se ele tivesse vontade política, ele também
mudavam a lei desse antigo prefeito, que acabou com a isonomia do plano de carreiras nossos, professores do município. Só para dar um exemplo, você que é de outra cidade pode colocar o seu aí, que é bom que a gente entenda, nós professores não conseguimos entender que existe um processo totalmente desequilibrado no plano de carreiras nacional, né? Se existe um projeto professor no Brasil, né, a União deveria assumir à frente desse processo para que a gente tivesse um plano de carreiras único, né, e pudesse progredir, tivesse expectativa dentro do nosso projeto de trabalho, que é de educação, e não esse estímulo a uma competitividade tacanha, né? Eu até gosto da competitividade, mas essa aí ela só serve para poder nos dividir. Novos, antigos, efetivos, temporários, substitutos. Tem sindicatos que agregam substitutos, outros não. Como eu já trabalhei em várias redes, vi que é totalmente diferenciado, né, e tudo mais. Mas é isso, né? A culpa sempre cai nas costas do professor pela má qualidade da educação, enquanto existe um projeto que visa desequilibrar, né, e não tentar melhorar a educação básica. Por exemplo, as escolas que estão ruins têm mais verba, mas não. As escolas que têm as melhores notas criam centros de excelência que vão ganhando cada vez mais verba, né? De maneira que você vai criando um limbo maior entre as melhores escolas e as piores escolas dentro da própria rede básica, isso em todo o Brasil, por conta da relação de pagamento extra, por conta das notas das provas, né, externas, das avaliações externas, né, que é esse sistema aí da Prova Brasil, Prova Brasil, SPAES e tantos outros, né? Então, se você concorda comigo, divulga o vídeo, vamos... É possível, sim, né, se tiver vontade política, a gente ter... Todos os professores do Brasil têm direito à educação básica, a anuência, licença prêmio, né? Tem direito, inclusive, à periculosidade, à insalubridade, isso é uma coisa que está na pauta aí, a gente precisa ter um plano de carreiras único nacional. É fundamental a gente aprofundar esse debate, aproveitar, inclusive, que é a eleição para poder não pedir, mas exigir esse processo, né? E esse vídeo é mais um reclamo que vai se sobrar, vai se juntar a tantos outros, né? Então, se você concorda, divulga o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, a culpa é do professor. E se você quer apoiar o canal, sentir que eu tenho esse apoio, faz esse Pix colaborativo para eu ver se é necessário ou não a manutenção desse canal para a gente continuar esse debate, já que é fundamental também a teoria para poder o quê? Mudar a prática concreta nossa da educação básica no Brasil, beleza? Culpa sempre professor. Manda o Pix aí, se inscreve, comenta e compartilha no canal, beleza? Obrigado.